Então, o que eu vou lhe mostrar aqui é apenas uma motivação para você perceber que a equação de Schrödinger dependente do tempo que eu vou escrever aqui é consistente com essa equação independente do tempo, cujos resultados nós já examinamos em alguns casos. Tá? Para isso, perceba que se eu substituir a parte espacial ψ de x pela função de onda completa, esse termo onde aparece a derivada segunda com relação a x, primeiro eu vou ter que transformar essa derivada aqui de derivada ordinária em derivada parcial. Lembre que numa derivada, quando eu tomo uma derivada parcial com relação a uma coordenada, eu estou fixando o valor das demais coordenadas. Então, se eu colocar aqui ψ maiúsculo de x e t e substituir d2 dx2 por dρ de 2 dρ de x2, o que vai acontecer é que essa derivada parcial vai atuar apenas sobre a parte espacial. E essa parte espacial, como é a função de uma variável apenas, a derivada parcial tomada sobre ela se transforma numa derivada ordinária. Dito de outra maneira, o termo que contém a derivada temporal, ele não é afetado por essa derivação. Verdade? Então, se eu multiplicar essa equação, todos os membros dessa equação por e elevado a menos i ômega t, eu não estarei mudando nada e eu poderei fazer a seguinte transformação. Então, eu estou multiplicando todas as parcelas por e elevado a menos i ômega t. O que vai acontecer é que eu vou ter a primeira parcela escrita assim, porque quando eu multipliquei por e elevado a menos i ômega t, como esse termo não é afetado por essa derivada espacial, eu posso incorporar aqui dentro, e esse produto é o que eu chamei de ψ maiúsculo. Então, este termo aqui, para funções de onda que tem esta cara, é exatamente igual a esse, multiplicado por e a menos i ômega t. Quando eu multiplico essa segunda parcela por e a menos i ômega t, aqui aparece a função de onda total, ψ grande de x e t. E do lado direito vai aparecer e, que multiplica ψ de x vezes e elevado a menos i ômega t, que é outra vez ψ grande, ψ maiúsculo de x e t. Então, para os estados estacionários de um sistema quântico, cuja função de onda é dada por esse produto, a equação de Schrödinger independente do tempo pode ser escrita desta maneira. Eu não mudei nada. Ao multiplicar por e elevado a menos i ômega t, eu obtive essa equação aqui. Agora eu posso pensar numa coisa. Esse termo que aqui está, ele envolve a energia, claro, porque o estado estacionário é um estado que tem energia bem definida, por isso que aparece esse E do lado direito, né? Eu posso fazer com que esse lado possa ser escrito como uma derivada temporal. Para fazer isso, basta eu perceber que, através da relação de de Broglie, isso aqui pode ser escrito como h cortado ômega. E ψ de x e t, eu vou me beneficiar do fato de que ele tem uma exponencial na parte temporal, e eu vou querer fazer aparecer aqui uma derivada temporal. Ora, para fazer aparecer uma derivada temporal, basta você perceber que a derivada parcial desta função com relação ao tempo é simplesmente multiplicar essa função por menos i ômega. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dividir por menos i ômega e aqui fazer aparecer a derivada com relação ao tempo, derivada parcial com relação ao tempo, de ψ de x e t. Entenda, isso que está aqui é exatamente isso, para o caso em que nós temos uma dependência temporal exponencial, como essa. Estamos juntos? Agora observe, o ômega desaparece. 1 sobre menos i, eu posso escrever de um jeito mais simpático, eu detesto ter i no denominador. Para fazer sumir o i do denominador, eu multiplico em cima e embaixo por i. Quando eu faço isso, aqui aparece menos i quadrado é 1. Então, eu acabo de lhe mostrar que a equação de Schrödinger independente do tempo é consistente com esta equação nova que eu acabo de escrever para as funções que descrevem estados estacionários. Agora eu vou postular, esta é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Qualquer função de onda, e não apenas aquelas que descrevem estados estacionários, deve satisfazer a essa equação. Eu estou postulando isso. Se esse postulado está correto ou não, depende de eu confrontar o resultado das previsões que eu obtenho com esta equação com a experiência. E o fato é que a experiência comprova
que de fato esta equação descreve qualquer função de onda quântica. E agora eu estou incorporando a sua dependência temporal aqui dentro. Agora, com essa formulação de Schrödinger completa, eu posso demonstrar um resultado muito interessante, que é o seguinte. Imagina que você tenha essa equação, portanto. Aqui está o lado esquerdo, sinal de igual, aqui está o lado direito. Resolver essa equação é encontrar funções de duas variáveis que a satisfaçam. Ora, funções de duas variáveis, eu posso pensar numa montanha delas. Mas, em particular, eu posso pensar em funções de duas variáveis que sejam separáveis. Então, aqui aparece um conceito de função separável. Eu digo que uma função de muitas variáveis é separável se eu consigo escrevê-la como um produto de funções de uma variável só. Nesse caso, o que significa dizer que a função psi grande de x e t é separável? Significa dizer que eu posso escrevê-la como um produto de uma função que dependa só de x, eu vou escrever assim, x grande de x pequeno, por uma função que depende só de t, vou chamar assim, t grande de t pequeno. Cuidado, não é qualquer função de duas variáveis que pode ser escrita daquela maneira. Mas existe um teorema matemático muito importante, muito útil na mecânica quântica, que diz o seguinte: a solução geral de uma equação como esta pode ser escrita como uma combinação linear, talvez com infinitos termos, de funções como essa. Então, quando eu encontrar todas as soluções que têm essa cara, eu vou ter encontrado uma base do espaço de todas as soluções dessa equação. Eu não estou demonstrando isso. Vamos ver, se eu substituir psi grande de x e t por um produto, o que vai acontecer com a equação de Schrödinger completa? Eu substituo psi grande de x e t por esse produto, dentro da equação. Vamos ver o que vai acontecer. Lembre, x grande depende só de x pequeno, t grande depende só de t pequeno. Aqui aparece a derivada segunda, derivada parcial segunda, do produto x grande e t grande. Ora, mas a derivada com relação a x é a derivada que eu faço quando eu pego a outra variável independente, que nesse caso é o t pequeno, e mantenho ela presa, fixa. Se ela é fixa, isso aqui é constante. E a derivada segunda do produto de uma função de x por uma constante é simplesmente a derivada segunda ordinária dessa função por essa constante. Tá certo? Então fica. Sempre que eu quiser representar a derivada de uma função com relação à sua variável, eu vou botar linha para indicar uma derivada, duas linhas para indicar duas derivadas, que é o caso aqui. Então isso aqui é x grande, duas linhas, vezes t, mais o grande, x grande, t grande. O mesmo raciocínio vale para o lado direito. Só que agora a derivada parcial é com relação ao tempo, t pequeno. Portanto, nessa derivação, x pequeno fica fixo. Como o x pequeno fica fixo, x grande é uma constante. Derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. A derivada da função, a primeira derivada da função, eu vou representar por uma linha. Então vai ficar I, H cortado, x grande, t'. Agora eu vou dividir os dois lados dessa equação por x grande, t grande. É claro que eu só posso fazer essa divisão se o produto x grande, t grande não for zero. Tá bom? Então, se esse produto não for zero, eu posso dividir tudo por x grande e t grande, e o resultado é o seguinte, esse que está aqui. Agora, olha que coisa curiosa. Lembre-se que x grande depende só de x pequeno, t grande depende só de t pequeno. Do lado esquerdo do sinal de igual, só tem funções que dependem de x pequeno. Do lado direito do sinal de igual, só tem funções que dependem de t pequeno. Então aqui tem uma função de x que é igual a uma função de t. Mas como é que pode? Duas funções que dependem de variáveis diferentes, como é que elas podem ser iguais? Não é esquisito? Imagine que eu fixo o valor de t e deixo o x variar. Se eu fixei o valor de t, eu fixei o lado direito. Se eu deixei o x variar, eu estou deixando isso aqui variar. Mas não pode variar, porque tem que ficar igual ao lado direito. Só tem um jeito dessa equação ser verdadeira. E o jeito é os dois lados serem iguais a uma constante. Só tem este jeito. Essa constante eu vou chamar de A, uma constante. Então, eu acabo de transformar
uma equação a derivadas parciais, que é a equação de Schrödinger completa, em duas variáveis. Olha que bicho complicado. Acabei de transformar isso, na verdade, em duas equações diferenciais ordinárias. Aqui está a primeira. IH cortado T' sobre T igual a A. Essa é uma equação ordinária, porque só tem derivada ordinária. Outra equação, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, x, duas linhas, sobre x, mais U, igual à mesma constante. Então, a mágica da gente procurar soluções separáveis da equação completa de Schrödinger faz com que a gente obtenha duas equações diferenciais ordinárias. E isso simplifica a solução do problema. Então, é por isso que a gente usa essa técnica. Então, sempre que eu encontro uma equação a derivadas parciais, a primeira coisa que eu tento é encontrar soluções separáveis, porque eu já sei que com esse raciocínio que eu acabo de reproduzir para você, eu vou ser capaz de separar ou de simplificar o problema substituindo a equação a derivadas parciais por várias equações diferenciais ordinárias, que são mais fáceis de resolver. Vamos resolver uma de cada vez. Vamos resolver essa daqui, por exemplo. Essa equação está me dizendo que tem uma função de t, cuja derivada é proporcional à própria função. Vou lhe mostrar isso com mais clareza. Mas eu detesto i no denominador. Vou me livrar dele. Vou multiplicar em cima e embaixo por menos i. Mas qual é a função cuja derivada é proporcional a si própria? É a exponencial. Então, a solução desta equação diferencial é t grande, agora eu vou explicitar a variável de t igual a e elevado a essa constante vezes o tempo, menos i a sobre h cortado vezes o tempo. Observe que com esse raciocínio eu recuperei a parte temporal das soluções estacionárias a que eu me referia antes. E agora a gente descobre quem é A. Está vendo quem é A aqui? Ó? Essa constante, que eu não sabia direito quem era quando eu comecei esse processo, apareceu nessa combinação, ó, A sobre H cortado, como argumento dessa exponencial. Mas eu sei que isso aqui tem que ser o ômega, que apareceu nas soluções estacionárias. Se aquilo é ômega, quem é que dividido por H cortado dá ômega? É a energia. Então, de fato, esse A não é nada de novo, este A é, na verdade, a energia. E eu acabo de provar para você que uma solução separável da equação de Schrödinger completa tem uma dependência temporal, que é E elevado a menos I ômega t, onde ômega é a energia sobre H cortado. Ou seja, uma solução separável da equação de Schrödinger tem a energia bem definida. Ou seja, uma solução separável da equação de Schrödinger é um estado estacionário, porque a gente tinha visto que uma função cuja dependência temporal é uma exponencial imaginária, quando eu tomar o módulo quadrado dela para determinar quem é a densidade de probabilidade, a dependência temporal desaparece. Então essa função de onda está associada a uma densidade de probabilidade que não depende do tempo. E é isso que é uma solução estacionária.